Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos voltar a tratar de um assunto que Paulo trata aqui nesta carta com muita seriedade, com muito quebrantamento também, com muita consternação da parte dele, inclusive. E com muita contrição, né? Como ele usa aqui a expressão por diversas vezes nesse capítulo 7, segundo aos Coríntios, que é a chamada ao arrependimento, à santificação, uma tecla que nós temos batido constantemente em nossas pregações, em nossas abordagens. Capítulo 7 de 2 aos Coríntios, versículo 1, Paulo diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A que promessa Paulo estava se referindo? A promessa de irmos para os céus, que é um assunto que ele pontua antes desta fala. A promessa de sermos aceitados por Deus em sua presença. A promessa exatamente de sermos um com o Senhor, uma vez que nos convertemos, uma vez que nascemos de novo. Conversão é mudança, nascer de novo é receber o Espírito Santo. Tem pessoas que se convertem, mas não são nascidas de novo. Tem pessoas que se convertem e deixaram de fazer o que sabem, faziam errado, era danoso para a sua saúde, era danoso para a sua integridade moral, física, era danoso para a sua vida sociável. Aí mudaram, viram que não era bom continuar fazendo aquilo e pararam, foram inteligentes. Resolveram fazer parte de alguma crença, de alguma religião. Foi interessante. Porém, nascer de novo é outro detalhe. O novo nascimento acontece, o novo nascimento é uma ação de Deus, a partir dessa atitude humana. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nos diz a palavra do Senhor. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender-se, que a gente vai tratar aqui do assunto. E convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando é que os pecados são apagados? Quando a pessoa se arrepende e confessa. Não há arrependimento para quem não se arrepende. Aí você que lê a Bíblia diz assim: Pastor Amaro, mas a Bíblia não fala da blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu tenho uma dúvida sobre esse assunto. Deixa eu lhe explicar. É dito popularmente, eu até gosto muito da Bíblia na linguagem de hoje. Ela tem uma linguagem facilitada. Porém, há um probleminha na Bíblia, versão, linguagem de hoje, que ela é tão simplória em algumas traduções, que ela pega algumas falas populares e coloca no texto.
como esta, por exemplo, não é? Que se diz popularmente que quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra o Espírito, quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra o Espírito Santo tem perdão, mas dizem assim, quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra Jesus tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí eu tenho que voltar àquela explicação que Deus não é três, Deus é um. A nossa fé, ela não é politeísta, a nossa fé, ela é monoteísta. Nós cremos em um só Deus. A fé cristã, ela é monoteísta. Só existe um Deus. Então, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tem que entender isso. Né? Tem que entender que o Espírito é Deus, e essa terminologia santo é a ação de Deus na vida de nós pecadores, nos levando à remediação por causa dos nossos pecados, que é o fato de nós nos arrependermos, de nós nos consertarmos, e aí, para isso, a gente se arrepende, e arrepender-se é voltar a estaca zero, né? Arrepender-se é você começar do zero, é você começar novamente do ponto de partida. Glória a Deus. A palavra no grego significa exatamente voltar-se ao contrário, abandonar os maus caminhos, e principalmente quando você passa a se relacionar com Jesus Cristo, não é? Arrependimento é a mensagem que João Batista, que é precursor de Jesus e que veio para preparar o caminho do Senhor, pregava às pessoas, dizendo-lhes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, voltando aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Sim, deixa eu voltar ao assunto blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor amado? Porque não existe perdão para a blasfêmia. Sim, mas deixa eu continuar explicando também, né? Porque a gente está passeando aqui na Bíblia, aí vem assunto, vai assunto. Que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus em forma humana. É importante você crer nisso. Jesus não é uma divindade inferior ao Pai. O Pai é a essência. O Pai é o Espírito. Deus é Espírito. Deus não é nem nome próprio, é título de grandeza. Por isso que quando a gente se refere ao Deus do céu, o Deus cujo céu manifesta a sua glória e o firmamento obra das suas mãos, a gente deve se pronunciar com essa consciência de imensidão, de perfeição. E quando a gente estiver digitando, você que gosta de escrever aí no Instagram, no YouTube, no Zap, em qualquer lugar, quando for escrever Deus, até numa mensagem que você mandar para alguém, vai lá naquela tecla Caps Lock, que tem no computador, que tem no celular, que aumenta a letra de minúscula para maiúscula. Quando for escrever Deus, vai lá no Caps Lock e digita D maiúsculo. Pronto. Quando você se referir ao Deus do céu, ao Deus da glória. Porque aí eu recebo mensagem e está com o nome Deus, letra minúscula. Aí eu boto para a pessoa Deus, com letra maiúscula, né? Amém. Porque Deus é título de grandeza. Jesus é Deus em forma humana. A Bíblia diz que Deus se fez carne. Eu, Emanuel, Deus conosco. João 1, verso 14. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A terminologia santo, eu volto a dizer, é Deus, é essa função de Deus em nossas vidas primordial. Que é fazer com que a gente se afaste do pecado e fazer com que a gente passe a obedecê-lo. Para fazer com que a gente se santifique
E a santificação, eu já disse, ela vem por dois elementos. O sangue de Jesus é o único elemento que nos purifica, que nos limpa, que nos absolve do pecado. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Significa dizer que a maldição do pecado, trazida por Adão lá no Éden, ela foi quebrada. Quebrada para todos. E quando a pessoa se aliancia com Jesus, aquela maldição, ela é tirada da vida da pessoa, e a pessoa que estava condenada à morte eterna, ela passa agora a ter direito à vida eterna. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Em Coríntios mesmo, né? Nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A gente leu isso aqui em Coríntios 15. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. E em Romanos ele diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A partir desta relação agora da pessoa com Jesus Cristo, isso não a torna perfeita, claro, isso não nos torna perfeitos. Mas agora nós somos responsáveis direto pelos nossos pecados. E por tais precisamos nos arrepender. E por tais precisamos confessar. E aí, para todo pecado arrependido e confessado, há perdão. Pastor Amaro, mas e sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é a pessoa resistir à ação persuasiva do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se é o Espírito Santo, disse Jesus em João, que ele viria para convencer o mundo, João 16, versos 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito da verdade, versículo 13. Veja que o nome do Espírito, que é o Santo, ele tem vários sufixos. Aqui no versículo 13 já aparece com o sufixo verdade, o Espírito da verdade. Por quê? Porque ele nos guia na verdade. Eu já expliquei em outros momentos que a matéria aqui não é teologia propriamente dita, mas não deixa de ser essa fala importante, não é? Que, por exemplo, os nomes de Deus no Velho Testamento, eram vários deuses no Velho Testamento, quando se refere ao Deus da glória? Não. Havia deuses de pau, de madeira, diz aquilo outro. Mas quando se refere ao Deus cujo céu manifesta a glória dele e o firmamento a obra das suas mãos, aí nós temos vários nomes, mas é o mesmo Deus operando. Jeová Jireh, você conhece. Jeová Sabaote, você conhece. Jeová Rafá, você conhece. Jeová Tzidiqueno, você conhece. Jeová Miscadins, você conhece. Jeová Shalom. Jeová El Shaddai, não é? Jeová Jireh, já falei, né? Miscadinsky. São vários nomes de Deus operando na vida do povo de Israel no Velho Testamento, mas não eram vários deuses. Eram manifestações diferenciadas de Deus. É importante que você entenda isso. Quando Deus encarna, quando Deus assume forma humana, quando Deus assume forma corpórea, ele recebe o nome de Jesus. Esse espaço do Espírito para a carne, que é o Emanuel. Emanuel é Deus em carne conosco. Foi o que o anjo disse a José, que recebesse Maria como sua esposa, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo, em cumprimento ao que disse o profeta, que a virgem concederia a luz ao menino, e o seu nome seria Jesus, porque o seu nome
porque ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados, em cumprimento ao que disse o profeta acerca do Emanuel, né? Está lá em Lucas capítulo 1, tudo isso. Então Jesus é Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito, comumente chamado Santo, é Deus. Aí o Santo é essa função de Deus, essa ação de Deus em nós pecadores, nos chamando à santificação, ao arrependimento, ao conserto. Por isso que ele também é chamado Espírito da Verdade. Por quê? Porque já é a ação de Deus nos guiando na verdade. Também é chamado do Paráclito Divino, que é o Consolador, ou Paracleto, alguns dizem. Porque é o Consolador, porque quem que nos consola? Quem nos consola é Deus. Não é? Que é o Espírito Santo, que é Jesus. Só que quando Deus está nesse mover, quando Deus está nesse movimento de nos chamar ao arrependimento, e a pessoa diz, não, eu não estou errada. E a pessoa diz, não estou errado não. Estou certo. Não, o que eu estou fazendo não é nada demais não. Não preciso me converter. Não, isso não. Quando a pessoa faz essa resistência, entenda isso. Aí fica difícil ela obter perdão. Porque ela não admite a sua falibilidade, seu erro. Entende? Aí Deus não pode perdoá-la. Deus não pode perdoá-la. É importante que seja entendido isto. Né? Bendito é o nome de Jesus. Mas se a pessoa se arrepender e confessar, o perdão, ele acontece. Por isso que não há motivo para você, meu irmão, minha irmã, deixar Jesus por causa de pecado nenhum. Porque não há pecado que ele não perdoe. Se você se arrepender, o perdão do Senhor acontece na hora. E ainda vou lhe dizer mais, não existe carência para o perdão divino. O perdão divino é na hora. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você que está me vendo aí no Instagram consegue ver minha Bíblia. Estava folheando ela aqui, né? E pelo YouTube e pelo Face, dá para perceber que eu estava folheando a Bíblia. E eu gosto muito quando o microfone capta essa zoada da Bíblia, né? Glória a Deus. Para quem está ouvindo pelo rádio, né? Fica aquela imagem mental interessante. E achei aqui Mateus capítulo 12. Observe o que diz o texto, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Se alguém falar alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Filho do Homem é uma expressão aplicada a Jesus, à sua materialidade. Filho do Homem é uma expressão aplicada à humanidade de Jesus. Mas o Espírito Santo, o que seria esta palavra contra, seria o não. O seu não, a ação persuasiva do Espírito que a gente já leu lá em João, dizendo a você, dizendo a mim, para você estar errado. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar. Aí a pessoa diz, não preciso mudar. Eu não fiz nada demais. Não estou errado, eu estou certo. Aí como é que vai ter perdão? Não vai ter perdão porque a pessoa não vai pedir perdão. E para quem não pede perdão, não tem perdão. É simples entender isso. Por isso que blasfemar contra o Espírito Santo a um cristão é um negócio bem
Meu Deus do céu, muito distante. Né? Aí você diz, mas eu estou triste com o meu pecado. Eu acho que o Senhor não me perdoa não, porque eu estou triste. Eu fiz isso e aquilo, eu estou triste. Olha, se a tristeza está vindo pelo que você fez, você está no bom caminho. Porque aqui, exatamente em 2 Coríntios capítulo 7, nos diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puro neste negócio. Eu li esse versículo 11, até só porque está marcado aqui, mas o que eu queria ler era o 9 e o 8. Né? Agora, folgo, porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque quando Paulo escreve a primeira carta dele para os coríntios, os irmãos ficam tristes, porque Paulo dá-lhe com força, Paulo bate, Paulo repreende, Paulo usa muito de hipérbole, Paulo fala do cara ser entregue a Satanás, Paulo fala de ser tirado do meio. Paulo diz, se eu for com vocês, eu não vou com palavras não, vocês querem que eu vá como? Que eu vá com palavras, quer que eu vá com chicote, como é que vocês querem que eu vá? Paulo estava indignado pelo que estava acontecendo na igreja. As irmãs ficaram todas assim, todos receosos. Poxa, o apóstolo se estressou. O apóstolo se estressou. Meu Deus, já veio um apóstolo do Paulo, meu Jesus. Né? Aí Paulo, não, eu amo vocês. Né? Eu amo vocês. Glória a Deus. Mas ele percebe que os irmãos ficam meio que tristes, meio que caramba, a gente realmente pisou na bola. Não é? Aí no versículo 12 ele diz assim, portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Paulo está passando aqui um óleo, né? Dando uma soprada. Depois da mordida, está soprando. Depois da lapada, ele está passando um óleo. Mas foi um mover que teve de avivamento em Coríntios. Espiritual. Avivamento, o Senhor está me levando para essa condução agora. Avivamento tem a ver com milagres. Tem a ver com milagres. Tem a ver com evidência de línguas estranhas, de manifestações dos dons do Espírito Santo. Avivamento tem a ver com variedade de línguas, com interpretação de línguas, com profecia. Avivamento tem a ver com o discernimento dos Espíritos, com a palavra da sabedoria, com a palavra do conhecimento, com os dons de curar, com o dom de operação de milagres e maravilhas, com o dom da fé. Avivamento tem a ver com isso. Avivamento tem a ver com conversões. Tem a ver com isso. Avivamento tem a ver com muita coisa bacana. Com expulsão de demônios nas nossas celebrações. Nós sermos levados, usados para expulsar demônios. Avivamento tem a ver com isso. Avivamento tem a ver com conhecimento, com crescimento de conhecimento bíblico, com crescimento do conhecimento bíblico. Avivamento tem a ver com isso. Porém, uma das maiores expressões de avivamento é o quebrantamento, é o arrependimento, é a volta a o que é certo, é a volta à santidade,
é o caminho da pureza, é o caminho da santificação. Se não houver isto como carro-chefe, se não houver este acontecimento na frente, se não houver este movimento de arrependimento na proeminência, se não houver isto como prioridade, tudo não passa de mero movimento, onda, sopro, vento espiritual, sem genuinidade divina, sem genuinidade espiritual. Não existe avivamento sem arrependimento. Porque não existe avivamento sem santificação, sem temor, sem comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário que haja essa contrição, para que inclusive sejamos, amados, recebidos por Deus em sua presença. Jesus derramou o seu sangue, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sim. Mas é importante que nós observe o que diz Tiago, no capítulo 4 do seu livro, que a turma só fica com a parte do resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas o versículo, o capítulo todo, que eu não vou ler, mas parte do versículo 6, que Deus dá maior graça, não é? Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Já vou pular o versículo 7, porque acabei de citar, que é o que basicamente se lembra mais. O versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Louvado seja Deus. E aí Tiago vem com recomendações de nível sociáveis para nós, né? De irmão não falar mal um do outro, e quem fala mal do irmão julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei e tal, né? Aquilo que eu ia falar na abordagem que eu fiz do capítulo 6 de Coríntios, eu até disse que é pior um crente infiel do que o ímpio, segundo Paulo fala em 1 de Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 ao 13. Quando ele fala no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, de obviamente não nos prendermos a julgos desigual. Tanto uma coisa é ruim quanto a outra. Mas lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 9, Paulo diz que é pior estar com o que está no circuito da fé, da crença, do evangelho. E é pior do que os que estão fora. Paulo diz que a relação é pior. Por isso que ele disse que se fosse para se afastar de todo mundo, teria que sair da terra. E o que eu ia dizer, que eu não falei, mas essa palavra que eu já recebi faz muito tempo, ficou no meu coração, era que se a pessoa não tem temor a Deus, ela não vai ter respeito por você. Ela não vai ter consideração a você. Você acha que a pessoa que não tem temor a Deus, que não considera a Deus, vai considerar você?
Essa palavra estava guardada para esse momento. Não saiu ontem porque era para hoje, era para agora. Você acha mesmo? É Deus falando com alguém. Que se a pessoa não teme a Deus, vai temer a você. Se a pessoa não considera a Deus, ela vai considerar você? Não vai não. Deixa eu dizer a você, não vai não. É como tem uma voz aí, eu acho que é no Instagram. Não vai não. Não vai não. Não teme a Deus, que é o único que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Que é o único a quem a gente deve temer, porque é o único que tem este poder. A pessoa não teme a Deus. E que já ouviu falar de Deus. E que sabe que Deus é fogo consumidor. Enquanto muita gente tem por aí costas quentes, se prevalece porque tem costas quentes, se prevaleça você, porque o seu Deus é fogo e é fogo consumidor. E eu quero entregar o que estou recebendo de Deus com o endereço certo aqui para alguém. Você tem dono. E quem está brincando com você está brincando com fogo. Aleluia. Receba aí, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque essa mensagem está descendo agora do céu. Eu digo direto aos meus obreiros que mensagem a gente não prepara, a gente recebe e entrega. A gente prepara um raciocínio, alguma coisa que a gente quer que os irmãos aprendam, ou que a gente aprendeu e quer compartilhar, a isso sim. Mas mensagem, não se prepara a mensagem. Mensagem, ela desce e a gente entrega. Até porque quem sabe da necessidade, quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está na igreja, quem está do outro lado do rádio, é Deus. Só Deus sabe o que é que você que está me assistindo no Face está passando. O que você está me assistindo no Instagram está passando. O que você está me assistindo no YouTube está passando. Só Deus sabe. Os levantes que estão contra a tua vida. Mas faça o que disse Tiago, porque entenda no texto que a gente leu de Tiago, que até calado a gente está errado. Porque nós temos uma mania de Deus, tome providência. Não é? Quando a gente está se sentindo ofendido por alguém, a gente está se sentindo prejudicado por alguém. Não é assim que a gente diz, né? Não é assim que a gente quer que Deus faça, né? Tome providência. Ô irmão, se Deus fosse tomar providência com quem é contra quem, com quem se levanta contra quem, com quem apronta contra quem, eu acho que nem eu estava aqui, como tu também não estava aí. Né? Como diz o poeta, se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só fica com a sua mulher, dando grande livramento, agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Aí tem outra parte do hino que eu não vou lembrar agora, né? Mas é muito bonito esse hino. E é muito forte. Aí tem uma parte que ele diz assim, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Alguma coisa assim, né? Porque quando é com os outros, a gente quer logo que a justiça de Deus desça. A gente quer logo que a espada de Jeová seja desembainhada. Os discípulos chegaram para Jesus, porque os samaritanos o rejeitaram, e disseram assim, Senhor, tu queres que a gente faça aqui, né, Elias? Que manda descer fogo do céu e consuma tudinho. Aleluia. Aí Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Misericórdia quero. Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Aleluia. Já pensou, então para de estar pedindo justiça de Deus sobre fulano, sobre Beltrano, porque tu também apronta nas tuas. Tu pede a Deus misericórdia para a tua vida. É melhor que tu faz. Porque conforme a gente acabou de ler em Tiago capítulo 6, e eu pulei o 7, e a gente foi para o 8, porque eu já tinha citado o 7, é que até calado a gente está errado. Porque nós somos tão pecadores quanto qualquer outro pecador. Entenda que Deus não ama mais fulano do que Beltrano, mais ciclano do que fulano. Deus não ama mais ninguém do que ama você. Deus ama você tanto quanto ama outra pessoa.
Eu me lembro que o novo convertido, uma vez fiquei intrigado. O irmão estava evangelizando perto de mim. Aí ele disse assim para uma pessoa que não era convertida: Jesus ama mais a você que não é convertido do que a gente que já é convertido, porque a gente já é convertido, a gente já está salvo. Eu fiquei ouvindo aquilo ali, irmão, até o mais velho de idade e tudo, o novo convertido, e ele mais velho também na fé. Fiquei intrigado com aquilo. Eu disse: se o senhor ama mais quem não é crente do que quem é crente, então eu vou deixar de ser crente. Não é não? Pode ter muito amor de Deus para a minha vida. Mas não é por aí não. Deus ama todo mundo igual. Agora, ele não faz acepção de pessoas, agora Deus dá prioridade a quem dá prioridade a ele. Não tem esse negócio de dar um passo para Deus, que Deus dá 2 passos para você. Não tem isso. Isso é enfeite. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Se você está se achando, se você está achando que Deus está distante de você, é engano seu. É você que está distante de Deus. É você que está distante de Deus. É você que não está orando. É você que não está lendo a Bíblia. É você que não está fazendo a obra. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo Deus. Aí não é por estar sentindo não, porque a gente não vive pelo que sente não, a gente vive pela fé. Independente de você sentir ou não, Deus está com você, porque Ele prometeu: estou convosco. Ah, mas eu não estou vendo Deus trabalhando, mas Ele está trabalhando. Diz até a poetisa: quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Aleluia. E a Bíblia nos mostra isso, que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode até não estar sentindo, se arrepiando. Não é obrigado a estar se arrepiando, sentindo, chorando, toda vez se alegrando, rindo. Não é obrigado a estar com esse movimento todo, não. É bom quando a gente sente isso, é. Tem hora que eu estou pregando aqui e choro, tem hora que eu estou orando e choro, tem hora aqui que eu boto para rir. Tem hora que eu não estou sentindo nada. Mas quem está me ouvindo está sentindo. Eu me lembro uma vez, a irmã Elizabeth sempre ora comigo de madrugada, orava comigo de madrugada. A gente vai voltar a orar algum momento desse de madrugada. Ela sempre que pode orar comigo aqui de manhã. E permita-me usar isso assim, Elizabeth, até porque eu a vi no Instagram. Ela disse uma vez na rádio, ela deu testemunho. Está em algum YouTube aí no Acorda Bênção, em alguma mensagem, em algum momento. Vamos orar. Aí ela deu testemunho: pastor, eu não estou muito afim de orar hoje não estou muito, minha bênção, mas vamos orar assim mesmo. Ela orou. E fez aquela oração, ela mesmo disse. Aquela oração, tipo assim: rapaz, eu estou orando porque o pastor pediu. Aquele negócio meio que... né? Que até acontece comigo também. Acontece com você. Só sabe disso que eu estou falando quem ora. Quem prega o evangelho, quem faz obra, sabe disso. Quem é gente. Né? Quem sabe que é inútil, mas procura ser útil. Porque Jesus disse que depois de haver feito tudo, nos consideremos servos inúteis. Mas também não é ser inútil. É o inútil que deve procurar ser útil. Procure ser o inútil útil. Amém? Procure ser um inútil útil. Glória a Deus. E aí, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu atravessar aqui vocês do Instagram. Seja um inútil útil, né? Amém? Pois bem, nós estávamos orando e foi uma oração e foi uma bênção. Amém. Glória a Jesus. Depois da oração, uma pessoa deu testemunho dizendo que Jesus fez uma obra na vida da pessoa que estava ouvindo a oração. Aí eu logo mandei o testemunho para a irmã. Olha aí, a senhora não estava sentindo nada aí de unção. Que tem hora que parece que o céu desce aqui no estúdio. Tem hora que parece que o céu desce aí na tua casa, né? Ou é a casa que sobe, ou é o estudo que sobe, eu não sei. Tem hora que a gente se sente assim muito... Aleluia! Parece que vai entrar no céu com tripa e tudo. Glória a Deus. Quando a gente está assim é bom demais. Aleluia. Mas tem hora que parece que está de laje, bronze, qualquer coisa assim, um metal, uma coisa que, meu Deus, é difícil. Mas aí, Jesus operou milagre na vida da pessoa que estava orando com a gente. Jesus faz, porque quem faz é Jesus. Nós só somos canais, instrumentos.
nas mãos do Senhor. Vasos de barro, e a excelência do poder é de Deus e não nossa, usando as palavras de Paulo em Coríntios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para terminar essa minha fala, toda vez que você for orar, a primeira das coisas que você deve pedir é perdão. Pastor Mário, porque toda vez que o senhor vai orar, o senhor pede perdão? Porque eu sou pecador. E o perdão, ele nos absolve. O perdão, ele nos ingressa na presença do Senhor. Porque quando a gente não peca por palavra, peca por pensamento, peca por obra, às vezes peca das três maneiras. O que não falta, infelizmente, é pecado. Por isso que a gente não deve faltar com a confissão. E, claro, buscar melhorar. Conversão é mudança. E é um processo paulatino e contínuo. Devemos estar sempre buscando melhoras em nossa vida, em nosso modo de viver, nossa linguagem, nossas ações, nosso comportamento, nossas atitudes. Procure melhorar. Procure ser mais humilde. Procure ser mais humano. Procure ser mais generoso. Procure ser mais simples. Procure ser mais quebrantado. Procure reparar mais seus erros. Não olhe para os outros, olhe para você. Não olhe para os outros. Ah, fulano faz. O erro de fulano não justifica o seu. O pecado de fulano e Beltrano não justifica o seu. Lembre-se que cada um dará conta de si mesmo pelos seus pecados. E eu termino essa minha fala usando as palavras de Jesus e de João Batista. Arrependei-vos. E essa palavra serve para mim, serve para todos nós, dentro e fora do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a fala do pastor Amaro Correia. Mas se essa palavra foi lá na divisão da tua alma, do teu espírito, das tuas medulas, esta palavra te edificou, se esta palavra te exortou, se esta palavra te trouxe consolo, aí foi a voz de Deus, foi a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.